Guineberg, sou paulistano, pianista, cantor, toco outros instrumentos também, toco um pouco de baixo, já fiz muito trabalho como baixista, né? Mais recentemente, assim, eu estou me descobrindo como cantor agora, fazendo um trabalho mais voltado, até desenvolvendo até mais do que nas outras próprias frentes. Eu comecei estudando música clássica, né, com 5 anos de idade, e puta, sempre ouvi todo tipo de música, né, rock que foi trazido para casa pelo meu irmão mais velho, o Sandrão, que é batera da nossa banda, né. Estudei, fiz escola municipal lá em São Paulo, e com mais ou menos uns 13 anos eu fui assistir um show de blues, o primeiro show de blues da minha vida, no ginásio de Ibirapuera, que foi um festival que tinha Bo Diddley, Coco Taylor, e eu conheci o Magic Slim. Então, pô, aquilo foi muito especial. Vi uma galera brasileira tocando também, André Cristóvão, Flávio Guimarães, era o Brazilian Blues All Stars. Tinha o Nelson Brito, era a cozinha do Golpe de Estado, que é uma banda de hard rock, que trouxe muita coisa de blues para minha geração, anos 90, assim. Pô, e aquilo nasceu toda uma história com blues, onde eu acompanhei alguns artistas por volta de 93, né? Acompanhei o J.J. Jackson, né? Nessa época gravei o primeiro CD que ele gravou aqui no Brasil, né? Depois Lancaster, 95, gravei 2 CDs, né? Aí foi a época que eu comecei a desenvolver o esquema, o lance do canto dentro do blues, assim, né? Aí por volta o quê? Eu montei a banda em 2000, que é o Adriano Guineberg Quarteto, que tem a mesma formação até hoje, né? O Edu Gomes na guitarra, o Sandrão, meu irmão batera, que trouxe rock and roll pra casa, o Rodrigo Joffre no baixo. A gente tem a mesma formação até hoje. E hoje a gente está comemorando 15 anos praticamente de formação, puta, num show especialíssimo como esse, né? Eu até falei pros caras, falei pra outra galera assim que mais do que a responsa que o show tem, porque você tocar num festival realmente ele exige, a gente estava celebrando no palco, foi uma coisa muito especial. Aí paralelamente eu toco, né, acompanho alguns artistas, né, tem uma história com Ira também, que eu sempre levei paralelo à minha banda, o lance de acompanhar, que é muito interessante você virar a chave, puta, agora eu estou cantando, fazendo meu show, não, mas agora eu estou acompanhando. Quando você acompanha, a fase ela é mais introspectiva, assim, né, você fica você toca, você curte de uma outra forma o show. Cantando você já tem uma coisa mais periférica, assim, que é interessante. Você falou aí, 15 anos de carreira solo do seu projeto. 15 anos, é. Agora, eu estava escutando o seu som e você mudou bastante seu som. Você começou com uma coisa de blues mais Chicago, que aqui no Brasil é o que faz mais sucesso, é o que vende mais. E hoje em dia você está numa outra coisa. A gente vai falar essa outra coisa daqui a pouquinho em especial. Legal. Fala mais do seu começo no blues, como você começou no blues. O blues foi assim, na verdade eu era músico de orquestra nessa época, tocava piano, eu tocava contrabaixo em orquestra, o piano era uma coisa meio assim, eu tinha estudado, e eu tocava de ouvido. Aí eu conheci o JJ, aí veio toda aquela história, mas a minha banda, ela começou assim, puta, eu comecei a juntar um repertório legal. Então, por exemplo, o primeiro disco que eu gravei, o Key Blues, que você tá falando, é um repertório que ele foi feito em 10 anos. Então eram clássicos, muitas coisas de guitarristas que a gente adaptou. Por exemplo, eu gravei Crosscut Soul, que é um som do Albert King, umas músicas super... E a gente foi alterando isso, trazendo para as teclas, né? E uma característica também, a gente assim, eu fiz tanto piano quanto Hammond, né? Uma coisa mais voltada para as teclas. E a gente tem o Edu Gomes, né? Que ele é um guitarrista, que ele tem uma linguagem única e é um cara que sabe trabalhar com vários elementos de harmonia também. É um cara que ajuda muito nesse ponto, assim. Né? A maneira quando o músico ele toca na pausa, então tem um sincronismo. Isso você, puta, não tem jeito, né? Você começa a tocar com o cara. Quando rola química, não adianta. Então foi muito, eu gravei Rock Me Baby, eu fiz vários classicões mesmo, né? Só que assim, eu ouço assim, a crítica que eu vi assim, positiva foi no sentido assim, de elas não serem nada parecido com os originais. E são músicas que a gente estava muito afim de gravar, né? É muito legal. Os clássicos do blues, eles trazem uma energia muito legal. Aí a gente começou a fazer um show onde a gente começou a acrescentar outras coisas. Por exemplo, 2, 3 anos atrás eu não fazia Ray Charles. Hoje a gente tem assim dependendo do lugar, a gente toca uma sessão de 3 músicas do Ray Charles, assim, tem essa relação, que é muito legal. Aí através, né, você mergulhando em Ray Charles, em Dr. John, você
invariavelmente você vai para outros horizontes também. Vai abrindo o leque cada vez Vai mais. abrindo o leque. São caras que abriram muito o leque. Por exemplo, o Dr. John, que é, acho que assim, em matéria de excelência como pianista, a onda que ele desenvolveu, né, dentro do estilo dele, é impecável. E ele faz coisas assim super experimentais também. Quer dizer, ele está se reinventando e se atualizando toda hora. Eu acho isso muito legal. É o que eu tenho buscado. Por isso que a gente está agora nesse processo, né, de transição. Você falou que o Hammond, o teclado Hammond, chegou depois na sua vida. E isso é muito curioso, porque eu vi um documentário do Herbie Hancock, que ele falou que ele era um pianista de blues. Ele começou no blues classicão mesmo. E quem mandou ele pro Hammond foi o Miles. Sim. E ele falou, Miles, eu não vou conseguir tocar esse instrumento, é bizarro. E acabou que virou o instrumento favorito dele. Certo. E sempre também com aquela pegada blues. Porque o Herbie Hancock é funk, é jazz, mas a base dele é blues. Não, ele se expressa através do blues. Como que o Hammond entrou na sua vida? E como que modificou o seu som? O Hammond, o que acontece? Curiosamente, eu não toco Hammond no show ao vivo, por exemplo. Eu pretendo, assim, mais pra frente, chamar um organista para fazer aquele esquema. Eu gosto muito porque quando eu gravo Hammond no nosso som, eu gravo com piano também. Eu acho legal e você ter 3 harmonias, Hammond, piano e guitarra, que é uma formação clássica do blues de Chicago, né, das antigas. Eles usaram muito esse tipo de formação, né? O que acontecia? Aqui no Brasil, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, a gente não tinha tanto acesso quanto as pessoas têm hoje, assim. Ou as pessoas que elas tinham, às vezes, assim, o pai que tinha condições de comprar os discos, era uma coisa passada de família que eu não tive. Minha mãe, ela é pintora, tudo, mas em relação à música, a gente começou ouvindo rock. É engraçado essa coisa do caminho inverso, né, que acontece. Então, muita gente que começou a ouvir blues nos anos 90, começou ouvindo rock, metal, a gente curtia esse tipo de som. Então, por exemplo, acho que tinham pouquíssimos órgãos no Brasil. Imagina, eu não sabia que existia drawbars. Olha, você vê, é uma coisa que não é a gente está falando de anos 90. Eu fui saber o que era um drawbar quando eu vi o Deacon Jones tocando. Eu acompanhei ele em 95 com a banda do Lancaster. Gravamos uma faixa, 2, né? E fizemos uma série de shows. Puta, eu vi o cara controlar aquela coisa. Porque até então, pra gente que é moleque, você falava, pô, esse é instrumento de tiozinho. O Hammond no Brasil, ele não tinha. Eram casos muito raros de pessoas, sendo muito sincero com você. Aí, é lógico, você começa a ouvir isso no blues e vê um cara fazer de verdade, porque era aquele som que você ouvia. Você ouviu o John Lord, o som do Santana, né? Que foram as referências através das quais a gente começou a pesquisar outras coisas. Acho que quase todo mundo da minha geração foi assim. Aí o Deacon Jones, nossa, o cara era um showman. Eu vi o cara assim usar aquele instrumento de uma forma que é como se deve usar realmente. Aí começou a vir uma geração de vários organistas, uma galera que começou a se dedicar a isso. Eu faço uma dedicação também, eu mexo, mas assim, eu toco de uma outra forma, assim, sabe? Eu não tenho aquele estilo do Jimmy Smith, que são caras que estudam mais a fundo, assim. Eu gosto muito de usar, por exemplo, órgão no pop, né? Menos no blues, assim. A Motown usava muito, né? No groove, né? Exatamente. É aquela coisa que um amigo meu falou. O Mais teclado, pausado, ele né? preenche o espaço entre as notas. Exatamente. Você pega o The Meters, por exemplo. Engraçado que uma vez eu mostrei The Meters para um aluno. O cara, ele tava indo pro Hammond e eu falei, esse cara vai ser organista. Aí mostrei, e às vezes não é todo mundo que pega esse lance dessa calma que o som tem que ter. Ele falou, pô, isso é um ensaio, né? Uma coisa meio mal gravada. Eu falei, pô, quer dizer, cada um. Meters é uma grande referência, né? De Hammond, assim, né? Agora, você já falou um pouquinho do seu passado na banda. Você está com um projeto que é muito, muito interessante e é um dos projetos mais originais que eu tenho visto no mundo do blues. Não apenas no Brasil, não. No mundo do blues. Que é... Aí fala um pouquinho o nome, da onde veio a ideia e o que é da onde veio essa concepção desse trabalho, que é um trabalho, repito, original. Ah, que legal. É o Blues for Africa, né? A gente é um CD assim, vem de uma relação. Eu já estive na África algumas vezes, e na verdade, assim, quem não sabe, muita gente que me conhece sabe que eu já fui para a Índia várias vezes. Eu tenho uma relação com o yoga, com o Sai Baba, que é o meu mestre, que
que ele desencarnou há 2 anos, mas ele ficou um tempão, né? Eu sempre fui para a Índia vê-lo, umas 3 vezes eu fui. E para você ir para a Índia, você passa pela África. Eu passei pela África do Sul 3 vezes. Então, e ficava, não foi uma estada muito longa, mas o suficiente para você ver um país assim, com Mandela na presidência, quer dizer, vindo de apartheid. Então, aquilo mexe realmente muito com você, em qualquer... Né? E o blues, e o que acontece? Quando você tem África e blues e você está no Brasil, quer dizer, é uma coisa que foi surgindo. Então você olha para a África, a gente recebe influência africana o tempo inteiro, né? Brasileiro, independente de... eu sou descendente de alemão e italiano, família de São Paulo, mas a gente acaba herdando, o brasileiro herda, não tem como, né? E a cultura americana, o blues, o rock, eles são presentes na nossa vida. Então eu acho que o Brasil também foi um lugar que, ajudou muito nesse sentido. Eu comecei assim, ouvindo algumas músicas africanas há uns 20 anos atrás também, mas foi de uma forma despretensiosa, assim, nunca pensei em gravar. Eu comecei a fazer algumas músicas africanas há 6 anos, o show, isso fica legal. Aí fui me aprofundando cada vez mais. Mas qual região da África? Então, na verdade, assim, Blues for Africa, eu pesquisei isoladamente algumas regiões, porque, por exemplo, o conceito de trabalho é você homenagear aquele pedaço de terra. Então, tem a África islâmica, tem a África cristã, que tem uma influência do gospel, que está flertando direto ali com a América, né? E a África Iorubá, que tem 2 músicas, a gente cantou hoje 2 músicas em Iorubá e a galera, o brasileiro, responde na hora, né? A gente fala de Olodumare, Ogum, Xangô, né? Dos orixás, é uma música que tem uma história assim. E é uma música que eu compus sonhando, aliás, né? A única música que eu compus sonhando na minha vida. Começaram a vir as palavras, eu falei, faltava uma música para completar o disco e surgiu essa música, Olodumare. Ela é muito especial. E é engraçado, a gente está falando de algumas regiões da África, por exemplo, a gente flertou muito com a África do Sul. E você pega os ritmos daqueles corais de Soweto, né, das músicas, dos spirituals africanos, quando você começa a dar ritmo para isso, você vê que está diretamente ligado com New Orleans. Mesmo não batendo às vezes da região, mas é África, né? Então, quer dizer, é igual ao Brasil, você tem uma diferença mas é Brasil, né? Então foi pegando por aí. Aí a gente tem uma presença do nigeriano, que é o Rex Thomas, que ele faz uma participação, ele canta, ele compunha em Ibó, que é a língua da tribo dele. Aí eu fui musicando algumas músicas e ficou uma parceria muito legal também. Tem também Swali do Quênia, a gente gravou aquela canção Jambo Bwana, que ela é tradicional, e ela é super forte, a gente fez uma versão de balada dela também. Quer dizer, a gente foi juntando, né, de acordo com as pesquisas, né. Agora sim, é lógico que, por exemplo, esse é um trabalho que não é um trabalho para um CD só, né, é uma coisa que você vai se aprofundando. Eu me vejo fazendo um próximo CD também, indo para outras regiões da África, porque é uma leitura sobre a África. Assim, a gente não se ateve muito em fazer, vamos reproduzir fielmente aquilo, não, porque é blues para a África. Então é uma leitura, tem uma coisa, eu sinto uma coisa lúdica nesse trabalho também, sabe? Das influências, de tudo que eu ouvi na vida e ter contato com aquela música e fazer uma leitura, assim, então. E a gente tem tido engraçado, porque, eu vinha fazendo um show com o Ray Charles, com blues tradicional, dançante, às vezes até Jerry Lee Lewis, saía alguma coisa, assim, mais voltada pro rock. A gente tem um show. Falei, caramba, como é que vai ser a história de você colocar as músicas africanas, né, no show? Aí onde a gente teve a grande surpresa, que foi a resposta das pessoas, porque tem, né, essa relação com New Orleans, com outras coisas. Então, deixou o show assim, trouxe a gente para uma nova fase, realmente. E essa fase começou esse ano, 2014. Bom, sou o Lindeberg, coluna Blues Rock. Estou feliz, estou no Rio de Janeiro. Eu sou um paulistano que adora o Rio de Janeiro, estado. E hoje foi uma realização. O público do Rio é muitíssimo animado, é muito legal. Seja com esse trabalho, espero voltar mais vezes para o Rio, quero fazer a cidade do Rio de Janeiro. Mas, porque hoje a gente está em Rio das Ostras, mas assim, todo o estado está representado aqui. A gente falei com pessoas em todo lugar do estado e a gente anunciou realmente. Eu falei para a organização do festival que é um lançamento do Blues for Africa no estado. Nossa, foi resposta muito legal, mais do que em qualquer outro lugar. Assim como Salvador foi parecido, assim,
em Salvador. Então, pô, pensar se estamos ouvindo a bar aí, uma madrugada já, né? Eu tô indo pra Sampa daqui 3 horas. Então, vou dormir um pouquinho, tirar o sono do corpo e seguir a estrada. Cara, obrigado, viu? Obrigado, um abraço pra toda a galera aí. Obrigado. Freedom. Freedom.